para os teus cuidados, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos lá. Você tem que ser, né? Não tem jeito. A gente tenta correr, não dá. Vamos que vamos. Para você ter uma ideia, eu não sei nem qual foi o que eu estudei. Marcos, por favor, abram suas Bíblias. Olá, agora que eu vi minha família amada ali. Abram suas Bíblias em Marcos 11, 24. Enquanto vocês abrem suas Bíblias, podem ficar sentadinhos, todo mundo bem confortável, sem problema nenhum. Eu queria muito agradecer a oportunidade ao meu amigo, meu pastor Alex, a pastora Letícia, a estreita toda aí. Muito obrigado pela oportunidade. Deus está aqui hoje, não foi fácil, está aqui hoje não, nunca é, mas hoje particularmente está sendo muito difícil para mim. Eu recebi ataques muito furiosos, está muito complicado até de eu falar. Eu tenho a sensação que eu estou sem ar, mas enfim, Deus está na frente de tudo, Deus cuida de tudo. Ele pediu para que eu estivesse aqui e aqui estou eu. Queria muito aproveitar essa oportunidade em que eu estou na casa do Senhor para agradecer imensamente pela vida do meu marido, que é uma pessoa extremamente especial na minha vida. Acho que ele nem imagina o quanto. Eu vou usar esse momento aqui no altar para louvar e engrandecer a vida dele, porque acho que ninguém nessa terra cuidaria de mim como ele tem cuidado nesses momentos da minha dificuldade. O carinho, o zelo, a atenção, e eu louvo muito pela vida dele, e eu queria te dizer que eu te amo muito, viu? Que Deus te abençoe. Então é assim, hoje está tudo diferente, a pessoa não está pura não, entendeu? Porque o bagulho foi doido essa semana para fazer essa... Olha, vocês prestem atenção nesse treco aqui. Porque para eu fazer isso aqui, eu passei, vocês não estão entendendo. Eu fui tentar digitar, eu digitei no computador um negócio que tem 150 páginas. Quando eu estava no finalzinho, o computador apagou tudo. Eu tive que começar tudo de novo. Quando eu comecei tudo de novo, o computador ficou todo preto. Aí comecei tudo, aí já chorei, desci, que eu estava lá em cima na escolinha fazendo. E desci já desesperada, já começo a chorar, já quero dar bicuda em todo mundo, fico agoniada. Subi, comecei a escrever tudo de novo. Falei, meu Deus, e agora o que eu tinha escrito? Porque primeiro eu faço tudo à mão, depois eu vou lá digitando, aí eu vou botando mais seta, que eu gosto de seta. Eu saio botando um monte de seta colorida assim, que é daqui pra cá, daqui voltar pra cá. E depois quando eu vou digitar, o negócio parece que está organizado. Eu olho para ele assim, não parece, mas ele está. Eu acho que está. Vocês vão saber se está ou não está. Então foi muito difícil. Eu tive cãibra nos dedos para digitar, em todos os dedos. Eu não conseguia digitar, meus dedos ficaram travados assim. Então, meu bem, presta atenção a uma coisa, companheira. Eu não sei para quem é essa mensagem. Eu não sei com quem Deus quer falar, mas você está aqui, é para alguém, é para mim também, tá? Porque eu vivi o que eu vou falar com vocês aqui. No decorrer da pregação, eu vou colocar para vocês. Eu vivi o que Deus me deu para falar com vocês aqui. Eu vivi isso os dois, ontem e hoje. Eu vivi isso. E lá em Marcos, eu tenho certeza que todos achamos, que eu falei bastante, lá em Marcos 11, 24, está escrito assim: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração,
creiam que já o receberam. Guarda isso. Creiam que o já receberam, e assim lhes sucederá. Está escrito desta maneira: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim acontecerá, lhes sucederá, enfim, como tiver aí de cada um. A orientação é pedir acreditando que já recebeu, para ver o resultado acontecer. Em todas as passagens fica bem claro que aí vem assim, ó, vai falar a mesma coisa para você, não precisa abrir não, depois você chega em casa e abre. Em Marcos 9:23 também está escrito assim: se podes crer, tudo é possível. Letícia falou isso, Murta falou isso. Ao que crer. Se podes crer, Deus pode realizar. Depois em Mateus 8:13 está assim: faça-se contigo conforme a tua vontade, ou como creste te seja feito. Mais uma vez dizendo, como creste, como você pedir, como você quiser, lhe será feito. Deus está te dizendo a todo momento que basta que você peça, que você creia, que as coisas vão acontecer. E aí vem assim, ó, em todas as passagens fica bem claro que o que Deus vai fazer por mim depende muito mais de mim do que dele. Deus não faria nada escasso, tá? Vamos entender melhor aquilo que nos conecta com aquele que pode realizar todos os nossos projetos. A Bíblia ensina o que a ciência prova. O nosso cérebro. É ele que comanda tudo. O teu cérebro, presta atenção nisso, gente. O cérebro da gente, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Ele não sabe diferenciar o que é só imaginação do que realmente é real. Ele não sabe. Você é que vai concretizar aquilo para ele. É você, com a tua vontade, com a tua dedicação, com a sua determinação, é que você vai botar no teu cérebro aquilo que é real para você, o que você quer. Ele não foi, porque o teu cérebro não foi projetado para isso. E realidade responde ao que você pensa, ao que você acredita. O seu cérebro não tem outra escolha. O que você comanda, o que você pensa, o que você acredita, é o que ele recebe como informação. Ele é obrigado a criar aquilo que você tem como realidade absoluta. É você que comanda. E Jesus estava literalmente confirmando isso. Você cria a sua realidade. Quantas vezes ele cita que o povo tem pouca fé? Quantas vezes na Bíblia, quantas vezes com as pessoas com quem ele está lidando, ele fala, ou mulher de pouca fé, ou homem de pouca fé. Quantas vezes o Senhor testifica isso que eu estou falando aqui? Como a Letícia mesmo falou, tudo o que você quiser, você encontra na Bíblia, está lá. E ele fala isso, você tem pouca fé. Eu não tenho culpa se você não alcançou o que você deseja, porque a tua fé é pequena. Isso não é problema dele, isso é problema seu. Então não as coisas são dele para você, mas você tem que mandar alguma coisa de volta, certo? Quantas vezes ele cita, tá? Os problemas estão nas verdades absolutas das pessoas. Se você acredita que o mundo é mau e injusto, como o seu cérebro como o seu cérebro comanda tudo, você acaba criando um mundo mau ao seu redor. Por acreditar no mundo escasso, você vive a escassez. Por acreditar que o sofrimento leva a Deus, que isso é a maior burrice que eu já ouvi alguém falar, que o sofrimento leva a Deus.
Que tipo de Deus é esse que você serve, que se alegra com o teu sofrimento? Para, pelo amor de Deus. Nem tudo o que ouvimos temos que aprender a filtrar. Precisamos aprender a filtrar o que ouvimos. Que Deus se alegra com o meu sofrimento? É isso? Que Deus é esse? Que Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus que conhece todos os sentimentos, que Ele conhece o que vai acontecer, como foi falado aqui, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente não sabe se vai estar aqui. Ele já sabe de tudo. Ele, como já foi falado aqui, Ele te conhece mesmo antes de você nascer. E mesmo antes de você estar no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Por que Ele vai desejar que você sofra? Para que eu vou servir um Deus desse? Quem é maluco para ficar servindo um Deus desse? Que quer te maltratar? É isso? Não consigo compreender. Mas tudo bem, cada um na sua. O cérebro, ele é servo fiel do seu corpo. O que sentimos é o que ele entende que merecemos. O seu cérebro se vicia naquilo que você mais pensa. E quando você tenta mudar o padrão do vício de coisas ruins, ele libera substâncias químicas que induzem você a procurar problema. Que às vezes você não tem. O teu problema não é desse tamanho todo. Mas o teu cérebro, ele está tão acostumado a buscar só as mazelas, só os problemas, só as dificuldades, só isso. É isso que você traz para dentro de você. E como para ele não diferencia o que é a tua imaginação do que é a realidade, você vai trazendo para você só coisas ruins. E Jesus está só olhando aquilo ali. Porque Ele está vendo o que você está projetando para você. Não é o que Ele projetou para você. É o que você está projetando para você. Isso é um vício do teu cérebro de coisas que você costuma alimentá-lo. Foi como a pastora também falou da questão da gente estar sempre em contato com a Bíblia, estar sempre lendo, conhecendo. Por quê? Porque o meu cérebro ele me sabota. Se sabotar é alimentar seu cérebro porque ele está viciado. Eu não consigo mudar emoções, transformar comportamentos. Todas as pessoas bem-sucedidas, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou estudando sobre isso na neurociência. Todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas acreditam nas positividades antes mesmo que ela aconteça. Então, quando vem a questão de pouca fé, será que Deus vai me dar? Você já pôs o será, tu já bagunçou a coisa toda. Porque não tem positividade. Gente próspera, quando eu digo próspera, não é só financeiramente não, tá, gente? Gente que está bem na vida. Tem as suas dificuldades, tem as suas mazelas, porque ninguém veio aqui a passeio. Todo mundo veio aqui para aprender alguma coisa, para ajudar alguém, enfim, tem um propósito. Deus não ia me mandar para cá para chegar a quase 200 quilos, morrer de dor, entendeu? Ter um culto na minha casa que me estressa até aqui, tá entendendo? Me traz uma alegria imensa, mas me traz muitos aborrecimentos, só para me trazer aborrecimento, com uma doença que eu não posso me aborrecer. O Deus que eu sirvo não ia fazer isso. Isso é coisa do homem. E eu me auto-saboto o tempo todo. Porque quando eu fui preparar essa pregação, tinha uma voz me dizendo o tempo todo: não vai conseguir. Não é isso que é para falar lá. Você não vai conseguir. Eu chorava de desespero. Porque as minhas pregações, Murta sabe, eu preparo elas muito antes, fecho e não mexo mais. Essa eu preparei ontem. Eu venho guardando pedacinhos de coisas, né? Deus me deu uma palavra
E eu venho há mais de 15 dias. Agora, para sentar e desenvolver ela, foi ontem. Eu fiquei, sei lá quantas horas lá em cima. A gente foi almoçar, né? Era quase 4 horas da tarde. Porque não saía de jeito nenhum. E aquela voz o tempo todo me dizendo: você vai decepcionar Deus. Era o quê? Claro, o nosso inimigo conhece isso, né? Ele sabe que o meu cérebro me sabota. Então o que ele usa? O meu cérebro para me sabotar. Foi horrível ontem e hoje. Muito ruim. Para vocês terem uma ideia de como foi ruim, foi a primeira vez que eu neguei alguma coisa para o meu filho. O meu filho me pediu para ir à casa dele, para estudar com ele. Eu falei, não tenho condições. Eu nunca fiz isso. Ainda mais para estudar. Era ele falar, vou estudar. Tô junto, tô colada. Tá na aula junto, tá? Não é assim, vem pra cá, vai pra lá. Não fui, nem ligar para ele, depois eu liguei. De tão facinho que foi estar aqui hoje. Todas as pessoas, um exemplo muito claro disso na Bíblia está nas palavras de Paulo quando ele diz: porque o bem que eu quero, eu não faço. Porém, o mal que eu não quero, isso sim eu faço. Entendo eu que tudo na minha vida, de bom ou de ruim, vem de mim. Em do que eu viciei meu cérebro a projetar para mim. E Jesus tem que trabalhar com isso. Porque eu projetei isso para mim. Eu projetei essas dificuldades para mim. E o Senhor não pode fazer muita coisa com aquilo que eu decido. Porque Ele não é invasor. Ele não é um Deus que... como é que fala que a pessoa queimava os outros? Hein? Inquisidor. Ele não é assim, né? Ele é um Deus que é amor. O sinônimo de Deus é amor, gente. E nenhum Deus que é chamado de amor teria esse poder de fazer. Ele tem poder para todas as coisas, mas esse querer de querer esse meu sofrimento. Não existe isso. Muitas vezes achamos que as coisas não funcionam porque o nosso inimigo, que olha só, vamos falar agora do nosso inimigo, né? O nosso inimigo está impedindo. Não é teu inimigo não, maluco, é tu mesmo. Está segurando, o inimigo está segurando a minha bênção. E o inimigo, ele está parado, olhando para dentro da tua cara e está falando assim, esse aí não precisa nem que eu me envolva. Porque ele sozinho já se atrapalha. Nem ele acredita verdadeiramente nele, nem no pai dele. Não vou nem me meter. Fácil demais. Não tem graça. Isso é a maneira como as coisas acontecem. E é isso que o inimigo faz. Quem já está do lado dele, mas eu não estou do lado dele. Poxa, eu vou à igreja, eu estou na igreja, eu fui batizado, eu fui não sei o quê. Mas como está o teu cérebro com relação a esse Deus que você serve? Como é que é isso? Tem um se antes? Mas se Deus fizesse... Você está usando os teus tempos verbais lá, o pretérito subjuntivo? Se ele fizesse, se ele me desse, se ele me curasse. Ele nem ouve. Porque você pôs a dúvida. Se você pôs a dúvida é porque você não confia. Você não está tirando o vício. Qualquer pessoa pode se libertar de qualquer vício. Mesmo o vício do teu cérebro de te sabotar. Você pode. Tem gente que se liberta do crack, brother. Tu não vai conseguir se libertar desse sabotador que é você mesmo. Se autodoutrinar. Olha só. Se Deus falou que tem uma promessa na minha vida. E o troço está ali. O cara acabou de falar ali, sei lá o que tem a ver. Pô, é meu.
A bênção é minha. Ah, não foi liberado para você. Problema para que não foi, não falou que eu não podia pegar? Liberou a bênção, peguei. É meu. E começa a trabalhar no teu cérebro. É meu, eu posso, eu quero, eu consigo. Eu sou capaz. Temos, a gente tem esse probleminha de não acreditar naquilo, sabe? De ser crente que não crê. Crente que não crê. Crente quem é crente? Cara, até o macumbeiro é crente. Só que ele crê numa coisa diferente da gente. Crente é aquele que crê. Mas será que você crê mesmo? Será que você trabalha o teu cérebro no crer mesmo? No verbo de não acreditar verdadeiramente, incondicionalmente. Você é filho de um Deus que é incondicional, é insuperável e inalcançável no sentido de entendimento, como também já foi falado aqui. Ninguém nunca vai entender Deus. Você não tem que entender. Você tem que amar. Conhecer e amar. Isso você tem que fazer. Agora, entender como ele trabalha, não, você tem que entender como é que a tua mente recebe o que ele fala da tua vida. Ah, pastor, olha só. Então, aí, estamos lá na igreja. Eu sou da igreja, né? Tem meu pastor, minha pastora, sei lá quem. Tá, tudo bem, estou na igreja. Aí, eu estou num casamento abusivo. Num relacionamento abusivo. Mas você não pode se separar. Que Deus vai transformar. Você não pode fazer isso que Deus vai transformar. Ou você não está pedindo direito, ou Deus não vai transformar nada. Aí você tem que trabalhar o teu cérebro para decidir o que você quer. Você quer ficar ali sofrendo naquele relacionamento? Ser tratado como pano de chão? Como lixo? Então fica. Mas não meta Deus nisso. Porque não foi isso que ele sonhou para você. Não meta ele nisso. Ah, porque Deus poderia ter me dado o livramento. Quem sabe ele tentou várias vezes e você insistiu. Porque a escolha é tua. Verdade, Jesus. A escolha é sua. De estar num lugar, de estar num relacionamento, de estar num trabalho, de estar... Enfim. Ele não escolhe para você. Ele te dá o suporte que você precisa. Porque ele é pai. É igual a gente. Ele é pai, né? Eu acabo dizendo que Deus é meio pai com mãe. Entendeu? Porque ele, quando a criança começa a andar, o que a gente faz? Ajuda, tá engatinhando, a gente vai tirando tudo que pode botar na boca, a gente vai... É isso que Deus faz com a gente. Ele vai tirando tudo, vai preparando, começou a dar os primeiros passos. A gente fica ali, ó. Aí o que a criança normalmente... Bom, meu filho fez, só tive um, né? O meu filho fez. Eu ia botar a mão nele, ele, não, sozinho. Eu deixava ele sozinho, mas eu estava aqui, ó. Vai, filho, vai, você consegue. Aí, posso subir, mamãe? É isso. É a mesma coisa de Deus conosco. É a mesma coisa. Ele não vai ficar agarrado em você, vem, sobe aqui, pega aqui, sobe aqui. Aí tu tá aqui pra quê? Pra Deus ficar de mimizada com você? Tu tá achando que Deus é papai e mamãe Nutella? Educação positiva com Deus agora? É assim? Tem isso agora. Vamos conversar. Não, olha só. Não pode bater. Não pode botar de castigo. Educação positiva. Aí cria esses monstros que a gente vê aí fora. Positivos. Tão positivos que faz da sociedade negativa. Entendeu? A criança positiva com a sociedade negativa. Ah, porque tem que ser positivo. Tem que ser positivo escambau. Tu tem que botar limite no negócio. É verdade, meu Deus. Limite. Limite para você e limite para outra pessoa. E limite menos para Deus. Você só não coloca limite para Deus. Um filho só não coloca limite para pai e mãe. Para o resto, ele tem que pôr limite. Ele tem que impor limite para o coleguinha.
Ele tem que impor limite para o tio que gosta de brincar de bater. Ele tem que impor limite. Foi assim que eu ensinei meu filho. Não é todo mundo que passa por cima de você, não. E é isso que Deus quer de você. Que você se posicione. Ele não está dizendo porque você é crente, tu tem que ser um pateta. Tem que aceitar tudo. Ah, não, eu sou crente. Então eu sou da igreja do Saião e do Raquinho. Então eu não posso dizer não. Eu não posso. Não, ele não está falando isso. Mas enfim, cada um entende como quiser, né? O povo pediu um governante. Deus deu Saul. Ele não queria um governante ali. Mas o povo pediu. Deus mandou Saul. Deu no que deu. Pedro, caminhando sobre as águas. Ele quer. Porém, ele não acredita que consegue. É igual você. Você quer alguma coisa, mas você acredita que não vai conseguir. Aí o que ele faz? Vai até o meio do caminho e afunda. Porque você não acredita em você. E você não acredita no Deus que falou, vem. Vem, só vem. Você não faz isso. Você vai até o meio e você fica, será que era má? Não é esse Deus aí, não. Esse aí não tá legal. Não é esse Deus aí que a gente serve, não. Se você não acredita, o que ele pode fazer por você? Se você não acredita, se você não tirou os vícios do teu cérebro, se você não moldou o teu cérebro para ser positivo. Positivo no sentido de que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu não posso matar, não posso roubar, não posso adulterar. Coisa errada eu não posso. Mas se é alguma coisa positiva, é coisa boa, gente. Positivo é coisa boa. Saldo positivo no Pix, no Nubank. É maravilhoso. Olha como eu gosto quando eu olho lá e tem dinheiro lá. Saldo negativo, tá 0, eu não tenho nada. Só estou devendo o cara me cobrando. É ruim, mas tudo que é positivo é bom. Bem que meu marido colocou isso de acabou. Onde, cara? Muito obrigado. Vamos lá. Aí vamos lá. Moisés inseguro para obedecer às ordenanças do Senhor. Mas olha quando a pessoa treina o cérebro. Ana chorou pedindo um filho. Mas no final ela acreditou. E Deus deu a ela Samuel. Davi nem pediu. Ele já partiu para dentro do gigante na certeza. E o cara só tinha uma pedra, meu jovem. Ele nem perguntou. Olha que positividade que esse cara tinha. Tudo bem que ele andou fazendo umas coisas erradas depois. Mas veja bem, o cara foi. Ele acreditou e foi. Ele treinou o cérebro dele para as coisas positivas. Eu vou ganhar. O teu gigante não tem poder sobre a tua vida. Se você decidir que você vai ganhar, é você que treina o teu cérebro para ganhar todas as batalhas da tua vida. Moisés inseguro, mas foi lá e tentou convencer o endemoniado do faraó. Conseguiu? Não conseguiu. Mas ele direcionou o cérebro dele para que fizesse, pois era importante para Deus aquilo. Seu entendimento de incapacidade foi transformado em pensamento de obediência. Entende que tudo depende de você? As mudanças são de dentro para fora. Quando eu ainda estava grávida do Thiago, eu fui convidada para ir num culto. Como o inimigo sabia que o Thiago tinha muita pressa de nascer, ele tentava todo mês tirar a vida do Thiago. E eu nem conhecia Jesus ainda. Hein? Mas eu fui, né? Me chamou, falei, caraca, essa criança todo mês quer nascer, 3 meses quer nascer, 4 meses quer nascer, 5 meses. E eu falei, meu Deus, essa criança tem que ficar aqui até 9. Aí eu fui na igreja. Falei, vamos lá.
Eu vou lá na igreja lá, dos crentes, porque eu acho que lá naquela mulher daquele saião lá, vai segurar essa criança aqui dentro. Que agonia é essa criança de nascer? Fui embora, fui lá. Aí o pastor falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou que nós éramos como panelas e devemos ser limpos por dentro, e isso é doutrinação cerebral. As mudanças virem de dentro para fora. Não adianta tu meter um saião e vir para a igreja e continuar pensando da mesma maneira quando tu estava de mini saia no baile funk rebolando a bunda. Não adianta. Não adianta. Percebe que eles estavam falando de ensinar o cérebro a ser otimizado. Depois desse culto, o Tiago esperou até 8 meses. Aí depois ele decidiu que já podia vir, já estava pronto, seguro, já veio. Aí com 8 meses ele falou, bom, agora já, né? Acabou, não tive mais problema. Salomão pediu sabedoria para governar. Para casamentos ele esqueceu, né? Esqueceu de pedir sabedoria para casamento. Porque tudo bem que ele estava evitando guerra. Ele estava casando com aquele monte de mulher, evitando guerra. Mas o colega deu uma pisada na bola aí. Não é não? Tu imagina. Se a gente com um marido já é treta, tu imagina comigo. Não é não? Complicado. Mas veja bem, foi a maneira que ele achou. Ele pediu para governar, por isso que ele não recebeu para casamento. Porque o que você não pede, Deus não te ajuda. Não é não? Tu não pediu? Ele não pediu nada no negócio de casamento. Ele falou, vou casando aí com o povo aí, essas doidas aí, todas, essas malucas, essas macumbeiras, essas imagens delas, mas aí eu vou fazendo, né? Todo uma amizade aí com os lugares, com os impérios, com quem, com reis, com não sei com quem, e evito guerra. Aí ele não tinha guerra fora de casa, mas tu imagina dentro de casa, ele tratando com minha mulher. Ah, meu pai. Só de pensar meu coração acelera. Aí ele recebeu discernimento, recebeu riqueza, recebeu honra, e junto um monte de mulher para sustentar, né? Porque não sabe pedir, tem que levar uma lombada. Porque Deus deu o que ele pediu, que ele conseguisse governar, mas o que ele não pediu, meteu a mão e fez, Deus, né? Falou, agora tu vai sustentar 1000 mulheres com uma renca de filho também, todo mundo chorando ao mesmo tempo, deve ter sido bacana mesmo, bem feito. Vamos entender como a ciência nos mostra que o nosso cérebro é condicionado. O medo inato, nasce com ele, do ser humano, é a queda. Então, quando você tira, olha só, isso é uma coisa que eu faço muito com as crianças lá na escolinha. É natural do ser humano, é inato, tá? É uma coisa que vem lá dos nossos ancestrais. Nós temos o medo de cair. O nosso corpo, o nosso cérebro tem muito medo de cair. Então, quando você tiver com muito sono, é só você tirar os 2 pés. Eu faço isso com os meus alunos lá e fico passando um pedaço de pau para ver se eles tiraram o pé do chão mesmo. Eles ficam doidos comigo. A criança está bocejando. E tem uma criança na minha sala, né? Eu estou dizendo que estou pensando seriamente em comprar um energético, porque ela dorme toda a minha aula. E como alguém, né, Pedro, consegue dormir na minha aula, tem como dormir na minha aula, Pedro? Não tem. Que a bicha grita e bate na mesa e levanta. E você não é não? Para, verdade, pode falar. Não é? Na minha sala, esse ano, tem uma menina que ela dorme a minha aula inteira. Eu acho que eu estou gritando menos, não sei. Pode ser a idade. Aí o que o teu cérebro ele faz? Como ele tem um medo inato do cair, levanta os 2 pés, tira do chão, deixa os pés flutuando, que aí você exerce um medo natural e ativa o teu sistema de luta e fuga, te deixando acordado. Gente, é impressionante como realmente funciona. É você tirar os 2 pés e deixa ele flutuando da maneira... com mais tempo que... Isso assim, igual a pastora está fazendo aqui, ó. Senta e tira os pés. E segura. Segura. O teu cérebro entra em processo de fuga, de perigo. Ela vai cair. Aí ele entra em alerta. Isso é muito legal.
É isso, assim é condicionando o cérebro. Ao elevar as mãos, você tem uma extensão dos músculos do tórax, fazendo com que o alinhamento recupere ao se engasgar. Então, aquela história de vó, quando você se engasga, levanta os 2 braços, parece uma coisa de antigamente, né? Não, foi comprovado cientificamente que isso treina o teu... Na hora, abre o teu tórax e você... Ou aquela coisa de estar engasgada, ela vai passar. Porque o teu cérebro manda outro comando. Outra coisa que eu faço muito com as minhas crianças, eu acho que eu cheguei a fazer com o Pedro, e eu faço muito, né? Eu faço todo um livro de geometria, que é a respiração do quadrado. Ela faz seu cérebro relaxar, e com isso seu nervosismo, sua crise de ansiedade passa rapidamente. Fiz esse exercício várias vezes montando essa pregação. Porque você mostra para o cérebro que ele não está em perigo, que ele está seguro agora. Então, se você estiver num momento de extremo estresse, de nervoso, de ansiedade, respirar no quadrado inspira, segura, expira, inspira, sempre em 4. 4 para inspirar, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, 3, 4. Expira, 1, 2, 3, 4. Puxa de novo em 4. Isso acalma. Eu não fazia isso na sala. Pedro, meu testemunho hoje, Pedro. Eu fazia isso com as crianças na sala. Tá muito agitado. Vamos fazer a respiração do quadrado. Bota! Bota pra cima, pra dentro. Assim, bota, puxa. Que comigo é assim, não é nada comigo assim. Oi, amor. Puxa assim. Segura. Não, comigo não é assim, é assim. Bora, criança. Puxa, puxa o ar. Segura. Agora solta. Isso. Eles não, ou eles relaxam, eles ficam com tanto medo que eles ficam quietos. Mas, enfim. E isso são coisas que a ciência descobriu. E eu entendo que nada que a ciência descobre está sem a permissão de Deus. Eu acredito que uma coisa está ligada à outra. Nada que não tenha sido descoberto pela ciência para favorecer a nossa vida na Terra não tenha sido com a permissão de Deus. Percebeu que nada disso parece ter muito sentido, mas que dessa maneira você engana e controla o teu cérebro? Nosso cérebro é biologicamente programado para prestar mais atenção a ameaças, a perigos e erros do que as experiências positivas. Deus já fez isso com você para que você estivesse sempre em alerta. Porque o teu inimigo, ele não te dá folga. E eu falo com propriedade. Então Deus já preparou até mesmo o seu organismo para estar preparado para você lidar com essas situações. Por isso que aí vem aqui. É por isso que uma crítica pesa muito mais do que 10 elogios. E porque a tendência natural é focar no que pode dar errado, em vez de visualizar o sucesso. O vício do teu cérebro eu não vou fazer porque não vai dar certo. Poxa, mas Deus falou naquele dia no culto para mim que aquela bênção era minha, que era para eu pegar. Não, mas assim, não sei. Acho que aquilo não era para mim. Deus não estava... tinha tanta gente. Como é que eu vou saber se Deus estava falando comigo? Minha filha, saber se era para você ou não, não importa. Pega. Pega. Não. O doido lá não agarrou o anjo para não perder a bênção? Agarrou no pé do anjo lá? Esqueci o nome dele. Jacó. O homem não pegou, agarrou o anjo, lutou com o anjo para pegar a bênção dele? É assim que tu tem que fazer, brother. Não é ficar eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor.
Ai, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que os seus azuleiros, ele fica meio enjoado de gente assim. Muito parado, entendeu? Ele não gosta nem de 8 nem de 80, eu acredito, né? De vez em quando eu levo uma chulapada, eu acho que eu estou sempre no 80. Mas ele também não gosta de ninguém 8. Ah, não sei, eu vou esperar no Senhor. Que esperar? Você não tem tempo de esperar. Você não tem tempo para ajudar, você não tem tempo para glorificar. Você pode não ter o segundo seguinte. O pretérito, ele pode ser daqui a 10 segundos. Jesus pode me levar daqui a 10 segundos, daqui a 2 horas, daqui a 1 hora. Tudo isso, você não tem o depois, você tem o agora. Então é agora que eu vou treinar meu cérebro para as coisas positivas para a minha vida. É agora que eu vou ouvir as promessas que Deus me dá. É agora que eu vou receber tudo aquilo que Deus fala para mim, que vai fazer na minha vida. Toma aquilo como já está acontecendo. Toma aquilo que Ele falou aqui, ó. Calma aí, que tem um monte de papel aqui, eu não sei onde está. Faça contigo conforme a tua fé. Como creste seja feito. Como você crê, Ele vai fazer. Então, se Ele falou isso para mim, está lá na palavra dele, como creste será feito. Está feito, brother. É meu? Ah, não é. Sei lá, o telhado lá. Como foi a nossa fé foi feito? Como que aquele telhado saiu, humanamente falando? Mas eu sirvo um Deus de milagre. Eu sirvo um Deus que diz, eu vou fazer, só espera. Como apareceu uma HB20 na minha porta, com gás e tudo, lindona, e me foi dada, não paguei R$1, ganhei de presente. Na semana seguinte foi passada para o nosso nome. Como é que isso aconteceu? Eu quero saber? Eu não quero saber. Eu falo para ele que eu quero. Entendeu? Igual, eu estava numa treta com Deus aí esses dias. Ele mandou resposta por um cara que nem sabe. Nem meu marido sabia da treta que eu estava com Deus. E através de uma outra pessoa, fala para Kátia que Deus mandou dizer isso, isso e isso. A pessoa não tinha nem como saber. Então, treina teu cérebro para crer de forma fidelíssima nesse Deus. Porque Ele é muito maravilhoso, Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Ele não quer que você fique passando privação, levando chapuletada de marido, chifre, sei lá o quê. Entendeu? Que não tem o dinheiro, está chegando o dia de pagar a escola da criança que faz. Ele não quer que você passe por isso. Mas você tem que crer que não vai acontecer. Porque quando você projeta que pode acontecer, aí já é. Aí é quando Satanás fala, você nem me meter. Ela mesmo se auto-sabota. Ela mesmo não crê no Deus que ela serve. Porque se ela acha que pode não acontecer e pode acontecer, então tem um se. Se tem um se, ela não está me colocando na frente. Deixa ela se virar sozinha. Por isso que... Eu uso muito isso no meu trabalho, sabe? De que essa coisa de dar errado e você tentar botar a pessoa para visualizar a coisa boa, o sucesso. Acabou a pilha. Acabou meu horário também? Não. Aí, tá vendo? Até meu microfone. Nunca aconteceu isso. Não adianta, eu falo no grito se acabar. Logo que uma criança chega para mim, para estudar comigo, eu imediatamente já percebo que ela está se sentindo péssima. Se acha péssima. O cérebro dela está viciado em acreditar que ela é menos capaz que os coleguinhas. Por tudo que ela ouve, tá? Que ela ouve em casa, que ela ouve na escola. A primeira coisa que eu faço é sinalizar, assim, os erros. E logo depois jogar ela para cima todos os dias, até que aquela sensação dela, até que aquela sensação de que posso, consigo, se torne parte dela. Você pode mais do que isso. De quem é essa letra horrorosa? É impossível ser sua. Não é mesmo? Essa letra é tua? Essa letra é horrorosa, esse troço horrível. É teu? Não foi você que fez, não? Aí a criança fica, né?
Ah, aí a criança vai lá e refaz. Ah, agora sim. Estou vendo você realmente nesse trabalho. A criança, as crianças não aceitam quando eu falo que não consigo passar entre as cadeiras, né? Porque estão muito juntas, porque eu sou gorda. Eles não gostam, eles ficam impressionados por eu falar de mim mesma assim. Mas eu falo o tempo todo dos meus defeitos, para que o cérebro dele entenda que ninguém é perfeito. Porque eles me veem como parâmetro. Então, se eu me coloco para eles extremamente perfeita, eles começam a achar que não vão conseguir alcançar, né? E logo, depois eu falo assim, né? Que eu sou gorda. Não, tia. Aí eles ficam desesperados, né? Não, tia, você não é gorda. Eu falei, tá precisando de óculos, criança? Tá vendo o meu tamanho? Não, tia, você não é gorda. Aí eu tenho, enfim, eu falo, gente, olha só, ninguém é perfeito. Eu já sou linda, inteligente, maravilhosa. Eu tinha que ter um defeito, né? Sou gorda. Fazer o quê? E gorda, eu não sou gorda, eu tenho excesso de beleza, entendeu? Ele se espalha. E aí eles começam a se olhar, o cabelo que o coleguinha faz bullying na escola, os cambitos finos que o coleguinha faz bullying na escola, né? Tem as crianças, tem uns cambitinhos assim, aí as crianças ficam, não estou falando de ninguém aqui não. Família que entregou. Aí eu fico, o que acontece? Eu levando eles fazerem a mesma coisa. E aí eles começam a vir tia, sabe o que eu fiz hoje? Quando a menina falou que eu tinha os cambitos finos, falei pra ela, mas você não tem esse rosto, você não tem esse cabelo. Elas começam a repetir. E começam a ver, ah tá, tudo bem, eu tenho os cambitos, mas eu tenho um rosto bonito. Eu tenho um rosto muito bonito, eu sou altão, bonitão, tô ficando com uma voz bonita. Entendeu? Fala isso. E aí, o que acontece? Vai mudando o vício cerebral daquela criança. E aí, depois de um ano, as mães falam assim, gente, minha filha é igualzinha a você em casa. Eu saio botando um monte de catinha para tudo quanto é lugar. Não quero saber. Miniatura de catinha. Tudo quanto é lugar tem um canto, tem uma aí. E aí... E eu fico para eles assim, gente, eu sou o que eu acredito ser. Ai, tia, não consigo. Nosso cérebro transforma comportamentos em hábitos rígidos. Quanto mais eu penso isso, mais isso se transforma parte de mim. Eu preciso crer. É isso que Jesus quer de você. Que você acredite em você, que você não merece esse relacionamento tóxico, que você não merece essas amizades que não estão te levando para um lado legal, que você não merece esse vizinho que, enfim, está perturbando, que você tem que acreditar que aquilo não é para você. Senhor, isso não é para mim. Mas não é, Senhor, será que eu tenho que passar por isso? Será que eu tenho que aturar esse vizinho batendo nessa vizinha todo dia meia-noite? Virou quase eu posso marcar para fazer qualquer coisa meia-noite, é só esperar. Que eu posso deitar e dormir, que meia-noite começa o TTT lá, eu acordo, posso me arrumar e sair linda e bela. Eu tenho que passar por isso? Às vezes eu estou deitada, levanto e o homem bate na mulher, joga a mulher contra a parede. Ele faz isso porque ele é mau? Não, ele é mau. Ele é uma pessoa sub-humana. Mas ela, a coitada, por que ela não sai disso? Por que ela não tenta mudar isso? Por que ela não tira esse vício do cérebro dela? Eu não sou obrigada a ficar com esta peste. Tá entendendo? Eu não sou obrigada a ficar com essa peste. Deixa essa peste lá bater em outra, ou sei lá, ou arrumar uma grandona para dar uma coça nele, né? Que a gente não tem que orar para o homem ficar sozinho. A gente tem que orar para o homem arrumar uma mulher pior do que ele. Entendeu? Para ele passar na carne. É assim que eu penso. Depois eu acerto as contas com Jesus se eu estiver falando besteira. Mas vamos lá. Quando você tenta mudar a rotina, aprende algo novo,
ou agir de forma diferente, seu cérebro gasta muita energia imediatamente, tenta te puxar de volta para os conhecidos e confortáveis. Eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é para mim, isso não vai dar certo. Jesus não te criou para que você tema as coisas improváveis, impossíveis e extraordinárias. Ele não te criou para isso. Deus não te criou para isso. Jesus não morreu naquela cruz para que você tenha medo do improvável, do impossível, do inacreditável. Ele não morreu naquela cruz para que você não acreditasse nisso. Ele morreu naquela cruz para que você tivesse certeza que o improvável é teu, que o impossível é teu, que o inacreditável é teu, que o extraordinário é teu. Aleluia, Deus. Foi por isso. Ele está contigo para que você treine seu cérebro para crer que com ele você pode todas as coisas. Você sozinho e deixando o seu cérebro totalmente desgovernado, você não é ninguém, nem nunca será. Mas você com ele e governando aquele que não diferencia o real do imaginário, que é o teu cérebro, deixando o Senhor governar o teu cérebro, aceitando, acreditando, crendo, confiando, se torna uma potência na mão de Deus. Isso acontece até em libertação. Eu estou falando com propriedade. Quando eu estava endemoniada, eu levei 4 ou 5 meses para me libertar, porque eu não acreditava que aquela possessão poderia acabar. Eu tinha medo, eu estava enfraquecida, porque o inimigo ele não entra de sola. Ele primeiro vem, te arrebenta, te quebra inteira, para depois vir tocar na sua vida. Pelo menos foi assim que foi feito comigo. Ele não entra de uma vez só. Quando você está firme, você está confiante, quando você está vindo para a igreja acreditando que Deus vai fazer o extraordinário na tua vida, ele não vai chegar perto de você. Agora, quando você não está, você está passando problema, você está afastado, você não está confiando, não está acreditando, não está ouvindo a palavra dele, você está fragilizada. É a hora que ele entra, foi o que aconteceu comigo, casa vazia. Ele entrou e me destruiu. Pelo menos achou. Eu levei 4 meses para mudar o meu vício cerebral. De que eu conseguiria realmente sair daqui. De que Jesus poderia mudar a minha história. De que a minha história ia ser escrita com outra caneta em outro caderno. Eu levei 4 meses para fazer esse processo de me libertar desse vício, de que eu tinha feito aquela escolha errada e que eu tinha que pagar por ela até morrer. Então, a decisão, quando a pessoa é possuída, é porque já está fragilizada. E aí acha que não tem mais nada a perder, e aí permite. Porque já são mais de... Quanto tempo, Senhor? Eu nem sei. Quanto tempo que eu estou na presença de libertação, que eu fui liberta e tal. E ele me roda, eu sinto até a baforada dele no meu pescoço. Mas ele não toma a minha mente. Sabe por quê? Eu aprendi a guerrear. Eu troquei o vício. Para mim, a gente tem 3 partes no cérebro. Tem uma parte chamada de cérebro reptiliano. Ele fica aqui, assim, ó. É a primeira parte do cérebro lá da época dos nossos ancestrais. Ele não pensa, você não tem controle sobre ele, você não tem... Ele é responsável pela tua respiração, pelo teu batimento cardíaco e por 3 coisas. Pelo processo de fuga, sua reação no momento de perigo. É ele que faz os comandos. E é muito rápido, é questão de segundos, dependendo da situação que você estiver vivendo, ele manda o comando.
Então ele manda 3 comandos, dependendo de cada, né, pessoa ou de cada situação. O primeiro comando que ele manda é fuga, é luta, fuga e congelamento. Entendeu? São os 3 comandos que ele manda. Você não tem controle. Acontece involuntariamente. No dia que quase aconteceu do livramento da moto, eu não sei por que ele me congelou. O meu cérebro reptiliano, que é assim, quem me conhece sabe que reptiliano veio de réptil, né? Então, tipo assim, o meu deve ser um tiranossauro rex, agora até aquela quebrada. Porque o meu é sempre de luta. Tudo pra mim é lutar. Tudo pra mim eu quero lutar. Entendeu? Não pode. Né? Então, assim, qualquer ameaça eu já estou armado, já quero bater, já quero chutar, já quero dar um golpe, um jab, já quero... Não pode, está quebrada a peça. Mas de você não deve estar, né? Está tudo certinho. Mas nesse dia da moto, qual foi o que ele acionou? Congelou. Eu não dei um grito. Perguntei. Normalmente, qualquer coisa que ele passa, para de gritar, parece uma maluca, que não sei o quê. Nesse dia, eu não gritei, eu não falei nada. Eu só agarrei nele e fiquei congelada, agarrada nele. O meu cérebro reptiliano foi a maneira como ele reagiu àquele tipo de ameaça. Mas foi Deus também controlando isso. Porque até isso, Deus controla. Você não tem controle. É instintivo, tá? São sentimentos instintivos. Você não controla, mas Deus controla. Porque eu poderia ter gritado desesperadamente. E eu não fiz, eu congelei. Eu só agarrei nele e falei, Senhor, seja o que o Senhor quiser. E aquele desespero congelado nele. Eu desci da moto, eu não falava nada, só olhando para ele assim. Pergunta a ele se eu tive a reação que eu estou habituada a ter. Isso foi Deus no controle. Então, ele fazendo eu ver o imaginário virar real. A presença deles na nossa vida. É crer que naquele dia que eu falei, não, eu quero esse Deus para mim, que ele estaria comigo em todos os momentos. E depende de mim se ele vai positivar a minha vida ou negativar. Ou vai deixar meu inimigo negativar a minha vida. Não depende só dele. Depende de você também. Dependeu de mim. Por isso que eu estou exteriorizando isso. Mas com Jesus governando o teu cérebro, você se torna uma potência na mão daquele que te conhece desde antes de você estar no ventre da sua mãe. Se conheça, se domine, se treine para ser o que você sempre sonhou. E o mais ele fará. Só se treine, se condicione. E o mais ele fará na tua vida. E eu agradeço a minha oportunidade de Amém. Glória a Deus.